E aí, galera, tá começando o Economic sem corte. Dessa vez não é a versão batalha, eu sou o César Esperandio. Yolanda Cordeloni. Achou que ia ser o Héctor Sanches, o Héctor tá de férias. Esse é o Economic sem corte, hoje não é a versão batalha, que é aquele que tem a penalidade, mas segura. Não quis tomar torta na cara. Eu não queria ser humilhado pela Yolanda. Mas... O Ministério da Fazenda anunciou um reajuste de PIS/COFINS nos combustíveis. O que significa isso? É um reajuste, eles estavam cogitando dar um reajuste ou de CID ou de PIS/COFINS. Na prática, para efeito do consumidor final, é quase a mesma coisa. Quais são as diferenças? Se fosse aprovada a CID, existe um negócio que se chama noventena. É necessário, depois que você falar, vai rolar CID de não sei quanto sobre os combustíveis. Só daqui a 90 dias é que ela vai começar a valer. E a PIS/COFINS é imediato. Por que eles aplicaram isso? Porque o negócio tá feio. Porque o negócio tá feio, exato. O principal ponto é arrecadatório. A gente está com um problema de déficit fiscal e a gente tem uma meta de déficit. Déficit significa que o nosso saldo é negativo. Qual saldo é esse? O saldo de o quanto o governo arrecada menos o quanto ele gasta. Isso, eu tinha visto que invertir o sinal. E a gente vem gastando muito, principalmente desde o último governo do presidente anterior, a gente está gastando que nem louco e isso está um pouco descontrolado. A meta desse ano é que a gente fique negativo em 139 bilhões de reais. Bastante coisa. Porra, não é brincadeira, vocês já até decoraram esse número do tanto que a gente falou. E tá difícil cumprir essa meta, ou seja, se a gente continuasse na mesma toada, a gente não ia cumprir essa meta e ia ter um déficit ainda maior, ou seja, um número menor, inferior, mais negativo do que os 139 bilhões que a gente tem que atingir até o final do ano. Por que isso tá frustrando? Porque tinha diversas coisas que decepcionaram. Uma delas que estava na conta era o Refis, refinanciamento, aquele programa que as empresas que são caloteiras, ou seja, não pagaram o que deve ao fisco, à União, ao país, em impostos, e aí eles ficam esperando, não todos, claro, mas tem uma parcela de empresas que fica esperando esse novo refis ser acordado para ir lá e quitar a dívida com um belo desconto. Só que aí tem vários parlamentares que também são empresários, ou têm sociedade, ou devem na pessoa física mesmo, que foram lá e mudaram toda essa lei. A acusação da imprensa é que era para se beneficiar. Enfim. E aí a esperança de arrecadação de uns 13 bi para esse ano virou uns 500 milhões. Esses 13 bilhões que iriam entrar para o governo iria ajudar na arrecadação para atingir a meta de déficit de 139 bi. Se a expectativa é entrar menos, já frustra isso, ia ser mais difícil atingir a meta de 139 bi. Teve também mais algumas outras, repatriação, gente que tinha grana não declarada no exterior e teve menos do que esperado. Sim, a expectativa era atingir uma cifra, atingiu cifra menor. Tinha também a reoneração da folha de pagamento, alguns setores que tinham benefício de uma arrecadação diferenciada fizeram lá uma briga e a expectativa é que o fim desse benefício se prolongue, enfim. Tudo isso pode dizer que está difícil atingir a meta. A atividade econômica está frustrando e se a atividade está mais fraca, arrecadar também, imposto também fica mais difícil, porque atividade mais fraca significa eu estou comprando menos coisa. Quando você compra alguma coisa, tem imposto ali embutido e se você deixa de comprar, o governo deixa de arrecadar. Pois bem, aí o que se tentou evitar, porque é antipopular, é fazer um aumento de imposto de algum tributo e chegou esse momento e fizeram. Por que escolheram fazer a PIS/COFINS? Vamos lá, porque é imediato, não precisa passar pelo Congresso, ou seja, não precisa passar pela Câmara ou pelo Senado, é um decreto presidencial e já começa a valer. Tanto é que hoje alguns postos já estavam praticando, né? Boa, exatamente. Um novo preço, né? Exato, e a expectativa é que daqui para a semana que vem os postos já tenham repassado, enfim, cada um fala vai passar integralmente ou uma parcela do que vai chegar de maior preço de combustível para ele, porque o reajuste foi lá na refinaria. Mas o lance é que esse momento também foi propício estrategicamente para o governo, porque a inflação está muito baixa, já foi em 2015 10%, hoje está rodando a menos de 3% em 12 meses. E aí, dado que isso não vai gerar uma perda de controle da inflação, falou, bom, esse é o momento.
Esse é um bom ponto, né? Porque gasolina, em geral, tem bastante impacto, né, na inflação. Exatamente, isso é um excelente ponto. Não foi só na gasolina, foi um acréscimo na gasolina, no álcool e no diesel. É engraçado dizer, porque, bem lembrado, a gasolina para o consumidor final, lá no IPCA, com o índice de preços de inflação oficial do Brasil, a gasolina para o consumidor final tem um peso muito maior do que o diesel. Só que em termos de arrecadação, é engraçado pensar isso. O diesel é que é muito mais importante, porque apesar de ter menos gente comprando diesel, quando se abastece um caminhão, o volume abastecido é muito maior e os caras rodam altas quilometragens. Então, em termos de arrecadação, a expectativa é de arrecadar muito mais com o diesel do que com a gasolina. Mas enfim, existe uma lei que limita qual que é o tamanho máximo de PIS/COFINS, que é alguns centavos por litro, e os caras jogaram tudo pro máximo. Vai ser 79 centavos acrescidos, na verdade já tinha uma PIS/COFINS de 38 centavos, vai chegar a 79 centavos, isso só na gasolina, é um acréscimo de 41 centavos por litro na refinaria. Isso significa que vai chegar integralmente para o consumidor final? Não, mas pode chegar, o posto de combustível é livre para cobrar o quanto quiser, pode passar até mais ou menos, inclusive. O lance aqui, as projeções do mercado para a inflação vão ser ajustadas toda segunda-feira, é divulgado. Na segunda-feira, a expectativa é que o mercado já comece a projetar a inflação um pouco mais alta para esse ano e também para o ano que vem. Vai ser muito mais alta? Não. O mercado está falando aí que vai chegar nos algo próximo de 4% ao ano, talvez um pouco menos, um pouco mais. Ainda é abaixo da meta, né? É abaixo da meta de inflação de 4,5%. É ruim? Pô, lógico que é ruim. Quem tem carro, quem abastece o carro, carece tudo, né? E outra. Pra ter uma ideia, eu tava lendo hoje que, assim, 41 centavos parece pouco, né? Assim, né? Se falar em termos de centavos, mas se você abastece, enche o tanque, 40 litros dá uma diferença de R$16,40 por tanque que você enche. Pode crer. Então, no ano, né, você, sei lá, enche 4 vezes no mês, daria uns R$800, mais ou menos. Pode crer. Política, né? Aparentemente anda mais tranquila, né? Porque o Congresso está aí de recesso até o fim do mês, volta só em agosto, mas é só aparência, porque no bastidor o negócio ainda tá bem quente. Principalmente por conta do Temer e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, né, atual. Sim. Vocês têm falado deles, não? Temos. Direto, né? E a novela continua. Tô até cansado desse cara. A novela continuou nessa semana. O que aconteceu? O Temer, né, é do PMDB, e logo que voltar ao Congresso, o que vai acontecer? Provavelmente os caras lá para 2 de agosto vão voltar o afastamento dele ou não, né, para ir para o STF julgar, processar ele ou não, né, e assim ele ser afastado. E, por sua vez, o Rodrigo Maia, que historicamente era um aliado, né, do Temer, é do DEM. E agora os caras estão meio que num embate que, no fundo, é um embate de partidos, né? Porque o que acontece? Quando votar, se o Temer realmente for afastado, quem entra no lugar dele é o Rodrigo Maia. Exato. Que aí vai ser chamado de papai, né? Hoje é o papai Temer. Exatamente. E o que acontece? Então tá uma briga ali no bastidor para conseguir votos, né, para essa volta do Congresso. O DEM hoje é a oitava bancada do Congresso e a briga tá em torno da 7ª bancada, que é o PSB. Legal, eu acho que isso mesmo, eu nem sabia que era 7ª ou 8ª. O DEM é o 8º, né, o PSB é o 7º. Número de membros. No número de membros de parlamentares. E o que acontece? Desde a delação lá do Joesley, da JBF... É o Joesley Safadão? Esse aí mesmo. O do Rabinho. Esse ali, é safado. Safadão mesmo. Teve uma quebra, né, no PSB. Então, uma parte do PSB passou a ser contra, né, o governo Temer e uma parte continua apoiando ele. E tanto o PMDB quanto o DEM estão tentando puxar, né, para os seus partidos esses caras do PSB para fortalecer a base. Pro Rodrigo Maia, o que acontece? Se mais gente entrar, né, no partido dele, além dele conseguir ganhar, né, eventualmente uma votação e entrar na presidência, né, ele teria mais uma base aliada mais forte caso ele seja presidente, né? Conseguiria passar as reformas dele e tudo mais. Isso tentando trazer mais gente para a sigla. Para a sigla dele. Pode crer. E também ganharia mais tempo de TV, né? Numa eleição que tá aí por vir.
Então tudo isso está pesando em essa briga de bastidor. Nessa semana, o que aconteceu? O DEM já estava ali, né, sondando os caras do PSB e o Temer foi lá e se meteu na história, né? Na terça-feira ele fez um encontro meio às escondidas, né, na casa de uma deputada, esqueci o nome dela, Tereza Cristina. Tereza Cristina. Tô afiada. Ela é líder do partido PSB na Câmara. Na Câmara. Quem manda. Quem manda. Deputada do Mato Grosso do Sul. E ele fez, então, essa reunião no apartamento dela para tentar trazer membros do PSB para o PMDB e assim ganhar a votação que está aí por vir, né, em agosto. Pra você ter ideia, o Temer precisa, para o Temer ser afastado, né, precisa ter 342 votos contra ele. É bastante, mas, enfim, né, a popularidade dele anda bem baixa. E o Rodrigo Maia já tem demonstrado, já tem dado alguns sinais, né, de que anda se afastando do Temer, né? Prova disso foi que a votação desse caso Temer poderia ser em painel. E ele não, assim, a diretoria, né, da Câmara, antes de sair de recesso, definiu que a votação em agosto vai ser por microfone, como foi no impeachment da Dilma. Ou seja, toma mais vagarosa. Mais vagarosa e mais que isso, tem uma pressão popular, né? Porque cada parlamentar vai ter direito a falar 5 minutos, né, no microfone. E caras que poderiam ali no painel votar pro Temer continuar, como a pressão tá muito grande, né? Mostrar a cara lá mostrar a cara, né? E mostrar que tá defendendo o cara é outra história, né? Total. Então, o fato do Rodrigo Maia, que é faz parte, né, da mesa diretora ali da Câmara, ter aprovado isso também, já mostra que ele tá ali dando... na TV eles aparecem ainda como aliados, né? Mas nos bastidores tá rolando ali uma facada na costela, sabe? Boa, é verdade, é verdade. E aí hoje não, né? Nessa semana a novidade foi essa, o Temer tentando trazer gente do PSB. Não, mas você esqueceu uma notícia da semana. Qual? Ontem, aniversário. Eu fiz 23 anos. Não eram 18? Não, 18 foi há 5 anos atrás. Ontem eu fiz 23 anos. Pois é, quem vai me dar presente de aniversário aí? Não recebi nada. Eu vou te dar um presente. Tem uma surpresa. Tá brincando? Não, tô brincando. Tá zoando? Não, tô brincando. Que absurdo, cara! Caraca, moleque! É sério? Bolinho. Puta merda, um bolinho. Caramba, bolinho napolitano. Na verdade eu uso porque eu não tive tempo de fazer um bolo. Eu acho que não cabe muito obrigado. A velhinha. Imagina. Velho, velhinha! Mas peraí, tem um 8 aí. Então, não é 28? Não, é 23. 23, caramba, 23 em cada perna. Caramba, que legal, velho. Pedido. Que o Héctor fique cada vez mais gordo.